Quer saber? Hoje tem sido um dia muito especial.
Sobretudo porque é a Páscoa do Senhor. Nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E hoje pela manhã nós tivemos o culto da ressurreição. Quantos estiveram no culto da ressurreição? Amém. Foi uma grande bênção. Amém? Foi bênção mesmo. Irmãos, eu não sou de ficar dizendo que alguma coisa é quando não é, viu? Pode ficar tranquilo. Foi bênção mesmo. Quem veio sabe que foi um momento muito especial. Muito especial. Mas na sexta-feira nós começamos a nossa programação de Páscoa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que muitos irmãos acabam não tendo condições, por vários motivos, de participar. Só que nós temos uma cultura na nossa igreja que precisa ser quebrada. Essa cultura de que em programações assim como essa, extensas, 3 dias de programação, nós acabamos nem nos atentando, nem nos importando em participar. Embora eu saiba que muitas pessoas têm as suas dificuldades, trabalho e outros tantos afazeres que podem impedir, apesar de ser um feriado. Mas muitos de nós não damos a devida importância, irmãos. Isso eu estou dizendo para o bem da sua fé. Nós precisamos nos alimentar na convivência de uns com os outros. Nessa convivência nós somos abençoados. Dizer uma coisa para você: aquilo que você não participou hoje, não volta mais. Não, mas eu pego lá na internet. Meu irmão, você está por fora, não funciona assim. O ambiente daquele momento não volta mais. Ninguém mais experimenta aquele ambiente. Se você perdeu, perdeu. Então, é importante que a gente pense nisso, até porque a minha palavra nessa noite tem algo a ver com isso. Tem algo a ver com isso. Abra sua Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20. Então, vou continuar a mensagem. Não precisa. Tanto faz. João capítulo 20. Veja que os que estavam hoje pela manhã, nós já começamos, já introduzi a mensagem, né? Vou ter de fazer uma breve introdução. Você pegou a minha longa introdução, agora os que estavam pela manhã. Agora eu faço uma breve introdução para continuar a mensagem que já começamos hoje no culto da manhã. Uma outra coisa impressionante, irmãos, foram os teatros que nós tivemos aqui, na sexta e no sábado. Impressionante, né? O teatro da sexta-feira do Giovanni Si, da companhia de teatro Giovanni Si, eu acho que foram quase 1h30, eu acho, de teatro, e ninguém se movimentava. Ninguém se movimentava. De fato, profissionais, mas profissionais ungidos para essa tarefa. Então foi uma bênção. E ontem a gente descobre coisas tão boas na vida da igreja, né? Quando você vê o teatro da nossa igreja com tal competência, fazendo uma peça com uma competência assim que você já não sabe mais discernir quem que era o profissional, se era o da sexta ou do sábado, porque eles de fato abençoaram muito a nossa vida, e a gente precisa dar mais oportunidade para eles, para que através da prática eles se aperfeiçoem cada vez mais, porque realmente foi uma experiência muito boa. E assim, se você perdeu, perdeu, né? Infelizmente. Por isso a gente avisa, a gente fala, a gente se esforça. Existem vários modos de comunicar, de tentar comunicar. Você venha, participe. Por quê? A gente poderia ter simplesmente não feito nada. Gente, vamos ficar fazendo programação de Páscoa, vamos ficar relaxados, sexta, sábado, domingo a gente reúne com a igreja, faz os cultos. Irmãos, o nosso desejo é abençoar a sua vida e fortalecer você na fé. Então, o estar aqui é necessário, porque essa ambiência é a ambiência do reino. No reino não existe aquele que fica sozinho no reino, aquele que quer viver de modo solitário no reino, ou esporadicamente, sazonalmente, se reunindo com o povo de Deus, vai perdendo o fogo, vai perdendo a alegria, vai perdendo a satisfação.
A cultura da nova aliança é uma cultura cotidiana, não é uma cultura dominical. E nós precisamos romper com esse paradigma do domingo. Com esse paradigma do domingo, que nos foi dado pela religião. A religião nos deu isso. Nós que somos uma cultura que herdamos muito do catolicismo, e aqui é só uma constatação, não é crítica, é uma constatação. É aquela ideia, embora a teologia católica diga que eles devem realizar o sacramento da missa todo dia, na prática, o camarada vai de manhã na missa e pronto. A semana dele acabou. E nós acabamos herdando isso, e precisamos quebrar esse paradigma. A palavra de Deus diz que o povo da nova aliança, aquele povo que experimentou o novo de Deus, como é que eles viviam? Todos os dias. Perseveravam unânimes diariamente. Ou seja, diariamente. A nova aliança traz a cultura do dia a dia. Não adianta você pensar assim, eu tive uma experiência com Jesus em 1970. Meu irmão, me perdoe a palavra, mas a tua experiência lá do passado é igual maná que fica para o dia seguinte, do dia anterior. Apodrece. A gente precisa de uma experiência diária. Então nós tivemos assim um final de semana abençoadíssimo. E eu queria convidar você a refletir comigo nesse encerramento da nossa programação de Páscoa, lendo João capítulo 20, a partir do verso 19, a Bíblia diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Continua. O texto continua. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Pode apagar esses aqui e acender aqui, por favor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, Senhor. E eu quero pedir a Tua ajuda para que nós compreendamos a Tua palavra, para que nós entendamos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração por meio dela. Deus, eu peço que o Senhor nos dê nesta noite sabedoria, Pai, espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do nosso coração, Senhor. É isso que eu lhe peço. Ilumina os olhos do meu coração, ilumina os olhos do coração dos meus irmãos, para que esta palavra seja entendida, absorvida, captada, não no intelecto,
não na alma, mas no espírito, Senhor. Que nós possamos no nosso espírito entender o que o Senhor está nos comunicando através da Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, discernir espiritualmente todas as coisas e conferir coisas espirituais com espirituais. É isso que eu lhe peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou a mente humana o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Mas nesses dias o Senhor nos tem revelado por meio do Espírito Santo. Então, ó Deus, se há uma revelação, nós pedimos que o Teu Espírito comunique isso ao nosso coração, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então eu retomo, pelo menos parcialmente, aquilo que hoje pela manhã nós compartilhamos aqui. A palavra de Deus diz que já é final do domingo. Na manhã o Senhor Jesus se revelou às mulheres e agora já é final do domingo. A palavra de Deus diz que ao cair da tarde daquele dia, o domingo da ressurreição, o primeiro da semana, os discípulos, os apóstolos estão trancados dentro de uma casa com medo dos judeus, diz a palavra. Com medo dos judeus. Porque eles não sabiam o que ia acontecer a partir daquele momento. E eles estão ali sem saber muito o que é que vai acontecer, quais são os prognósticos, quais são as perspectivas futuras. A não ser o fato de que eles estão com medo, nós não temos outras informações, mas o medo traz consigo uma série de angústias. O medo traz consigo uma série de sentimentos que compõem o medo, que fazem parte da composição desse poder que é capaz de paralisar as pessoas, chamado medo. E a Bíblia diz que eles estão ali dentro daquela casa de portas trancadas. Eu disse que essa é a igreja das portas trancadas. É a igreja das portas trancadas. E aí a Bíblia diz que Jesus rompe, não pede para entrar. Jesus não bate a porta e diz assim: gente, abra a porta para mim entrar, como fez com a igreja de Laodiceia. Não, ele simplesmente entra e se põe no meio deles e começa um mover de avivamento espiritual, irmãos. Um mover de avivamento espiritual. Se você prestar atenção, há 5 elementos aqui poderosos que Jesus realiza na vida daquelas pessoas que estão ali, daqueles homens especiais, que Ele queria usar a partir daquele momento, que seriam os pioneiros da igreja, que fariam a igreja cruzar os séculos e chegar até nós. Eles estão lá dentro daquela casa com medo. Jesus se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. E o espírito deles começa a identificar que Jesus tem algo para comunicar a eles. E a primeira coisa que Jesus comunica a eles é coragem. Porque quando existe medo, o que a gente mais precisa é de coragem para romper com os grilhões do medo que paralisa, que faz a gente ficar dentro de uma casa com as portas trancadas. E a Bíblia diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia. Esse espírito de covardia não procede do Senhor. O Senhor nos dá espírito de amor, poder e moderação. Diga: Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Veja que esse texto não está dizendo que veio o Espírito Santo habitar em você. Sim, ele veio habitar, mas esse texto está falando no nosso espírito. Quando nós somos regenerados, o espírito humano, o espírito do regenerado não é um espírito de covardia, mas é um espírito de amor, de poder, de moderação. E Jesus renova a coragem dessa igreja. É o primeiro elemento aqui, Jesus renovando a coragem da igreja. Mas em seguida, a palavra de Deus diz que aquele povo que está com medo, e não existe possibilidade de pessoas com medo serem alegres. Existe alguma possibilidade? Quando alguém está com medo, ficar feliz? É impossível. Medo e alegria não combinam. Certamente há uma tristeza profunda, até porque Jesus havia morrido. Eles ainda não haviam captado no espírito que Jesus já tinha ressuscitado. E eles estão ali amedrontados e tristes.
E a Bíblia diz que Jesus se põe no meio deles, devolve a coragem, e em seguida a alegria contagia o ambiente. Alegraram-se, diz o texto, alegraram-se. Em seguida, diz a Bíblia que Jesus toma a frente daquele culto, preste atenção aqui por favor. Jesus está dentro daquele culto que tinha tudo para dar errado. O culto daquele domingo, final de tarde, culto vespertino, da igreja apostólica de Jerusalém, tinha tudo para ser o pior dos cultos. Só que aí Jesus vem no culto. Meu irmão, e quando Jesus vem no culto, as coisas acontecem. Quando Jesus aparece no culto, as coisas acontecem. E o meu desejo sincero é que Jesus comece a aparecer nos nossos cultos aqui, no nome de Jesus. A palavra de Deus diz em João capítulo 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Mas continua dizendo, e o Pai o amará. O Pai o amará. E eu também o amarei. E o quê? Me manifestarei a Ele. Meu irmão, quando o culto começa a ser um lugar onde nós estamos apaixonados por Jesus e amando Jesus, Ele vem e se manifesta no nosso meio. Me manifestarei, eu me manifestarei. E quando Jesus se manifesta, Ele devolve coragem, Ele devolve alegria. Jesus toma a frente do culto, daquele culto que tinha tudo para dar errado, e diz, agora eu vou pregar. Porque Pedro tinha feito um esboçozinho, meia boca lá, para trazer uma palavra para a igreja apostólica naquela noite, mas estava tudo dando errado, todo mundo triste, amedrontado. Aí Jesus disse, pode deixar comigo, Pedro. E Jesus diz, olha, meu sermão hoje é o sermão sobre propósito. Vocês estão achando que vocês estão sem sentido para a vida, eu vou dar um propósito para vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu vos envio. Jesus dá um propósito para eles. Porque, meu irmão, eu e você podemos suportar quase todas as coisas na vida, menos a falta de sentido. Aliás, a igreja, ela pode suportar tudo, perseguição, morte, martírio, ela só não pode suportar a falta de sentido, falta de propósito. Quando a igreja perde o propósito, perdeu tudo. Nós não podemos sofrer uma perseguição. Meu irmão, que venha perseguição, se a igreja souber quem a chamou e quem a enviou, ninguém segura a igreja. Não é perseguição, não é diabo. A única pessoa ou personalidade que pode segurar a igreja é a própria igreja, quando ela perde o propósito. Jesus diz, olha, o sermão hoje é sobre propósito. Assim como o Pai me enviou, vos envio. Aí o Pedro entra em crise, o Tiago entra em crise, o João entra em crise, o Natanael entra em crise, o Mateus entra em crise, e começam a pensar, como assim? Ser enviado como como o Pai o enviou? Jesus fez maravilhas aqui, Jesus fez coisas extraordinárias aqui, como é que a gente pode ser enviado dessa maneira? Aí Jesus dá a chave para eles entenderem. Ele diz, vocês não somente vão receber propósito, vocês vão receber capacitação para cumprir o propósito. E soprou sobre eles, recebei o Espírito. E aí uma coisa extraordinária aconteceu naquele culto lá. Ou você acha que todo mundo ficou assim? Recebei o Espírito. Que legal. Recebei o Espírito, irmão. O negócio virou, na linguagem dos mais pentecostais, virou um reteté. O Pedro começou a sapatear. O João começou a pular e dizer, meu amado é o mais belo entre os milhares. E o Mateus já queria sair correndo no meio da igreja. Jesus falou, calma gente, calma. Vocês ainda nem começaram a ver o que pode acontecer com vocês quando o Espírito vem sobre a vida de vocês. Vocês ainda não estão entendendo. Tem mais uma coisa que eu queria acrescentar aqui. Não é Jesus pregando. Não é só propósito, não é só capacitação que vocês vão ter, não. Vocês vão ter autoridade também, porque se de alguns vocês retiverem os pecados, serão retidos. Mas se de alguns forem perdoados, perdoados serão. O que Jesus está dizendo? Está dizendo, olha, vocês terão a autoridade, a minha autoridade sobre vocês, como igreja. Aí os homens se enchem de poder. Não vou fazer o que a gente fez hoje de manhã aqui, mas um irmão veio representar aqui
a igreja cheia de poder. Esses caras abriram a porta da igreja, estavam dentro, com as portas trancadas, abriram as portas da igreja, olharam face a face para os judeus e começaram a pregar o evangelho. Bom seria se fosse assim. Porque se você continua lendo o texto, a palavra de Deus nos diz que um membro importante da igreja não estava presente naquele dia. Gente, e eu estou preocupado porque se Deus começar a se movimentar, tem gente que fica tanto tempo sem vir na igreja que quando vir vai começar a falar: esse povo está herege. Tem gente que demora demais, vem de vez em quando. E o Tomé não foi na igreja naquele domingo. O Tomé resolveu que aquele domingo ele ia assistir o jogo do Corinthians e depois ia ficar celebrando. Não foi celebrar Jesus, ficou celebrando lá o tricampeonato. E ficou. O resto, como era palmeirense, santista, foi tudo para a igreja. Estavam tudo lá. Mas o Tomé não foi. Presta atenção, que a Bíblia diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Primeira lição que eu queria que você guardasse nesse domingo de Páscoa, meu irmão, para quebrar o paradigma de que eu vou na igreja domingo uma vez e depois esquece, cumprir as minhas obrigações religiosas, não quero mais saber. Primeira lição: cuidado com o seu isolamento. Cuidado com o seu isolamento. Porque o nosso isolamento pode causar um mal terrível para a igreja e para nós. Verso 25. Disseram-lhe então os outros discípulos. Como é que você acha que os outros vieram para conversar com Tomé? Como que você acha que os outros vieram para conversar com Tomé? Gente, Jesus apareceu no culto. Jesus apareceu no culto. Jesus pregou naquele domingo para eles. Jesus orou por eles com imposição de mãos e fez um negócio esquisito, soprou. E o Espírito Santo veio. E o culto virou uma maravilha, eles se alegraram. E o culto, ninguém queria sair do culto, porque a glória de Deus tinha estado ali. E aí a Bíblia diz que eles abrem as portas, não é? E talvez um diga assim: gente, vamos contar logo para o Tomé, para ele ficar incendiado assim conosco. E foram lá para o Tomé. E disse: Tomé, como que você acha que eles falaram para Tomé? Vimos o Senhor, Tomé. Vimos o Senhor. Tomé. Viu o Senhor. Como é que eles estavam? Eles olharam para Tomé, chegaram para Tomé: fica de pé, hoje você não quis participar do teatro, porque a gente está tendo teatro em todos os cultos de Páscoa. Chegou para Tomé e falou: Tomé, vimos o Senhor, nós vimos o Senhor, nós vimos Ele. Você é Tomé. Aí o que o Tomé disse? Se eu não ver as feridas do lado e nas mãos, eu não crerei. Gente, esse negócio é sério, a gente não leva tão a sério isso. A incredulidade é contagiosa, sabe? Às vezes, às vezes eu quando estou cantando, eu olho só para dentro de mim. Eu fico imaginando o sofrimento desse pessoal que está aqui adorando o Senhor muitas vezes e olhando para vocês. Me perdoe a franqueza. Tem gente adorando a Deus e dizendo: meu amado é o mais belo. E tem um belezão, tem uma belezona sentadona na cadeira, assim, ó. Para, meu irmão, a incredulidade é contagiante. Aliás, é contagiosa.
Por que o teu coração não se aquece na presença do teu Senhor? Se a primeira lição é cuidado com o seu isolamento, a segunda lição é cuidado com a sua incredulidade. Porque o Tomé diz, diante daquele fogo dos discípulos, nós vimos o Senhor. Porque eu não me imagino que eles tenham dito assim, nós vimos o Senhor. Eles disseram, nós vimos o Senhor, Ele apareceu no culto ontem. E aí o Tomé olha e diz assim, sei não. Acho que vocês estavam tomados de emoção, não é não? Jesus morreu, estava todo mundo meio borocochô, triste. Aí de repente, algum efeito começou a acontecer dentro de vocês para mudar essa situação. Eu consigo explicar isso psicologicamente, diz Tomé. Tem um monte de tomézão. Um monte de tomézão. Que fica querendo explicar as coisas de Deus racionalmente. Irmãos, a palavra de Deus diz que as coisas espirituais só podem ser conferidas espiritualmente. O homem espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente. E aí, esses homens dizem, Jesus veio, Ele apareceu lá para nós, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele não ficou no sepulcro não, a pedra foi removida, Ele saiu do sepulcro, Ele está vivo. E o Tomé diz, eu não acredito, só se eu ver o furo nas mãos e colocar o dedo lá. Não acredito não. Cuidado com a sua incredulidade. Vou te dizer algumas coisas. Primeira coisa, a incredulidade te afasta do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, eu estou citando as Escrituras. Tende cuidado, irmãos. Não haver entre vós algum que tenha um coração perverso de incredulidade, que vos afasta do Deus vivo. Deixa eu te dizer uma coisa, a incredulidade nos afasta do Deus vivo e nos aproxima cada vez mais de uma vida meramente religiosa, de um Deus morto. Se você quer ter uma experiência, preste atenção, se você quer ter uma experiência com Deus vivo, com Jesus ressuscitado, o seu coração precisa estar tomado de uma fé verdadeira, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível. A falta de fé, diz a Bíblia, Hebreus 3,12, nos afasta do Deus vivo. Abra sua Bíblia em Hebreus também, capítulo 10. Olha o que diz o versículo 22 de Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Vamos começar um pouco antes? Presta atenção aqui, fica aqui comigo. Hebreus capítulo 10, verso 19, a Bíblia diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? No Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que o autor de Hebreus está falando? Está falando do tabernáculo. No tabernáculo havia um véu. E esse véu separava o povo do lugar santo, do santíssimo lugar, do santo dos santos. Aí a Bíblia diz que lá na ressurreição, a palavra de Deus diz que quando da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, o véu quando Jesus diz assim, está consumado, o véu do santuário fez o quê? Rasgou. E abriu. E ele rasgou da onde? Quer dizer, Deus abriu um novo e vivo caminho. E aí a Bíblia diz assim, agora vocês precisam ter intrepidez. Eu não sou digno de entrar na presença do Senhor. Não é mesmo, lógico que não é. Mas você precisa só de uma coisa, do sangue de Jesus, mais nada. Você não precisa da sua dignidade.
Você não precisa da sua capacidade, você não precisa disso ou daquilo, você precisa só do sangue de Jesus. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Por isso o acesso que nós temos à presença de Deus, ao Santo dos Santos, é por meio do sangue de Jesus, só isso. A Bíblia diz: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Como é que que a gente deve fazer? Preste atenção. O que a gente deve fazer? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza, diga, plena certeza de fé. Você só se aproxima de Deus, do Deus vivo, quando você está em plena certeza de fé. Porquanto sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam dele devem crer que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. É quando o nosso coração está tomado de uma fé verdadeira. O meu Cristo está vivo e Ele está agindo. Ele não é o Deus que ficou lá no passado, Ele é o grande eu sou. O eu sou que agiu no passado, é o eu sou que age hoje, e é o eu sou que vai agir eternamente. Ele não muda, Ele é um Deus que está trabalhando, Ele é um Deus que está agindo, Ele é um Deus que está se movendo. A Bíblia diz: tenha fé nisso, encha o seu coração com essa fé. Por quê? A gente precisa ter cuidado com a nossa incredulidade, irmãos. O apóstolo Paulo diz o seguinte: que alguns perderam a boa consciência, e porque perderam a boa consciência, naufragaram na fé. E ele até diz o nome dessas pessoas, que abandonaram, que se tornaram apóstatas. Ele diz, Alexandre e Himeneu, eles abandonaram, eles naufragaram na fé. Eles naufragaram na fé. Por causa dessas racionalizações. Eu não estou... Irmãos, quem me conhece sabe que eu não sou contra o estudo de modo nenhum. Quem está mais próximo de mim sabe disso, mas existem coisas que a gente não precisa tentar explicar, porque fazem parte do mistério. É o campo do mistério. Mas o texto continua. E eu queria trazer mais uma lição para a gente encerrar. Diga assim, qual é a primeira lição? Diga, cuidado com o isolamento. É o seu isolamento, tá? Esse negócio de você ficar longe da igreja. O que Hebreus diz também? Que a gente não deve deixar de quê? De congregar. Não deixemos de congregar como é costume. Tem gente que vai se acostumando com isso, irmãos. Não quebra o paradigma nunca. Vai se acostumando com isso. A palavra de Deus diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Como é que a gente instrui e aconselha mutuamente se a gente não se reúne com os irmãos? Não, eu me basto. Bonzão. O inferno é o lugar de pessoas solitárias. O céu é o lugar de comunidade, gente de toda tribo, língua, raça, nação, gente que vai se reunir em torno da mesa do Cordeiro para celebrar as bodas do Cordeiro. É lugar de comunidade. Aleluia, eu precisava desse aleluia. Irmãos, nós precisamos romper com esse isolamento. Estou voltando da primeira lição. Repetição, repetição. Quem sabe a repetição nos ensina. Cuidado com o seu isolamento. É aqui que você é curado, não é longe daqui não. É aqui que Jesus quer curar você, no meio desse lugar de gente defeituosa. Quem estava aqui na sexta-feira quando assistimos o teatro? Lembra do teatro? A igreja é este lugar onde você lança no altar as suas sujeiras. E como todos nós temos sujeiras, nós não nos sentimos incomodados com a sujeira do outro, porque todos nós somos
sujeitos à sujeira, e precisamos lançar no altar para ser purificado o nosso coração. Aproximemo-nos com um coração puro e em plena certeza de fé. Cuidado com a sua incredulidade. Mas existe mais uma lição que eu queria deixar com você aqui. Veja o que diz o verso 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando às portas. Gente, eu não consigo entender, a não ser nessa perspectiva. Como é que esses discípulos, que foram visitados 8 dias antes, pela presença do ressuscitado, do Cristo vivo, que receberam a glória de Deus no meio deles, que ouviram um sermão maravilhoso, que foram cheios do Espírito Santo, que entenderam que eles tinham autoridade no nome de Jesus, que eles eram embaixadores do reino, 8 dias depois estavam novamente na mesma condição, portas trancadas. Eu te explico. A Bíblia diz que a amargura contagia a muitos. A amargura, ela contamina a muitos. Mas quando eu leio textos como esse, eu entendo que a incredulidade contamina todos. Coisa terrível. Coisa terrível é a incredulidade. Esses homens haviam sido poderosamente visitados pelo Todo-Poderoso, pelo Cristo ressuscitado. Passados 8 dias, estão novamente dentro da casa com as portas trancadas. Terceira lição. Agora você presta atenção, porque essa lição é importante. Cuidado com a incredulidade alheia. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Cuidado com a sua incredulidade, mas com a sua incredulidade você lida. Agora, com a incredulidade do outro, me perdoe dizer isso, mas a gente precisa ou confrontar, Jesus, ou correr dela. Cuidado com a incredulidade alheia. Gente, eu estou tomando uma decisão na minha vida. Eu quero andar com gente que crê. Eu quero andar com gente que quer mais de Jesus. Eu quero andar com gente cujo coração está mais aquecido. Eu quero andar com gente que crê que o fogo de Deus ainda continua queimando nos dias de hoje. Eu não quero andar com gente cujo coração está frio, distante de Deus, cheio de racionalizações, que não crê nas manifestações do Eterno, que não acredita que Ele pode trazer um avivamento e renovar a nossa vida de novo hoje. Eu não quero, sabe por quê? Porque isso é contagioso. Preste atenção, por favor, aqui. Preste atenção, por favor. A incredulidade é contagiosa. Cuidado com a incredulidade alheia. Gente, é assim que funciona. Se você não dá jeito nisso logo, nessa sua incredulidade, ela vai sendo contagiando ou contaminando pessoas ao seu redor. É igual... Você acorda de mau humor, chega no seu trabalho, briga com o colega vai para casa, briga com a esposa briga com os filhos não tem com quem brigar, chuta o cachorro não tem o que fazer, corre atrás do gato, o gato não tem o que fazer, corre atrás do rato, e assim vai. Tudo porque alguém naquele dia acordou de mau humor. E às vezes é assim conosco. A gente começa a andar com gente incrédula, a gente vai ficando incrédulo. Eu quero ter amigos que creiam.
Eu quero ter pessoas do meu lado, e eu quero estar ao lado de pessoas que creem. E eu quero ser motivação para levar as pessoas a crerem. Eu não quero ser um incrédulo que contamina, que faz com que a sua doença pareça tentáculos que vão abraçando as pessoas ao redor. Eu não quero. Eu quero ter amigos que me levem para mais perto de Jesus. Lembra daquele paralítico que não podia andar? Que não podia andar, mas haviam pessoas que criam perto dele, amigos que criam. E aí eles pegam esse amigo e levam até Jesus. Chegam onde Jesus está, a casa está abarrotada de gente, não tem como ele ver Jesus. Mas aqueles homens creram, e você vê isso no texto. Aqueles homens creram. Não tem porta para entrar, a gente faz uma porta. Aonde? No teto. Eu quero andar com gente assim, gente que me leva para perto de Jesus. E quando o coração está desmotivado, desanimado, porque diz, não tem porta aqui, e eu nem ando, sou um paralítico, eles dizem assim, a gente faz uma porta. Aonde? No teto. E descem aquele paralítico diante de Jesus. E a Bíblia diz assim, vendo-lhes, lê lá o texto, vendo-lhes a fé, Jesus cura aquele homem. Sabe por quê? Porque teve gente junto com aquele homem que creu. Eu não quero andar com gente fria na fé. Eu não quero andar com pessoas que só racionalizam a fé, que não conseguem ler as escrituras a não ser a partir de categorias históricas, críticas. Eu quero andar com pessoas cujo coração estão apaixonadas por Jesus, amam a Jesus, querem andar com Jesus, porque eu quero isso para a minha vida. E eu estou convidando você para entrar no clube, irmão. Venha para o clube. Clube dos amigos de Jesus, que querem ir para perto dele, que querem estar mais próximos dele, para não serem contagiados pela incredulidade alheia. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio. Eu já estou encerrando. Deuteronômio. Capítulo 20. Versículo 8. Leis acerca da guerra. Olha que lei interessante, olha que orientação interessante. Olha que orientação interessante para mim e para você. Deuteronômio capítulo 20, verso 8. Qual que é a função dos oficiais de guerra? Os oficiais de guerra não podiam desanimar o povo, gente. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Os oficiais é os que estão na frente, eles não podem desanimar o povo. Qual que é o problema do povo não entrar na terra da promessa lá e começar uma peregrinação de 40 anos no deserto? Números capítulo 13, 14. Qual que é o problema? Os príncipes, os oficiais de guerra, os principais, vão espiar a terra e voltam com más notícias. E a incredulidade, ela contamina, ela é contagiosa. De modo que só 2 homens ficam firmes. Mas olha que coisa, a fé desses homens não consegue alimentar a fé do povo, porque existe um outro grupo que está tomado de incredulidade e diz assim, nós vamos chegar lá e nós vamos ser como gafanhotos, eles vão nos pisotear, nós vamos ser mortos, não tem jeito para nós. A função dos oficiais, veja aí, ó. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual o homem medroso e de coração tímido? Quem que é o incrédulo aqui? É isso que o oficial tinha que falar. Cadê o incrédulo aqui no meio? Não trate de uma maneira amistosa. Me perdoe, irmão.
Eu quero estimular no seu coração fé, para crer em Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que eu não posso tratar a sua incredulidade de maneira amistosa, como se ela fosse alguma coisa de só menos importância, como se ela fosse alguma coisa que nós não deveríamos lidar de uma maneira forte, firme. O oficial tem que olhar para o povo e dizer: cadê o homem incrédulo aqui, medroso, de coração tímido? Vá, torne-se para casa. Está dizendo, vai para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Porque tinha gente que estava crendo que a vitória viria do Senhor, que eles eram poderosos na guerra, não pelo número de soldados, de carros, de cavalos e cavaleiros, mas pelo número de anjos que os acompanhavam, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A visão era a visão de Eliseu. Vocês precisam olhar para a guerra como se Deus estivesse à nossa frente. Ele sai nas batalhas diante de nós. Então vamos crer. Mas se existir alguém aqui entre nós, tímido, medroso, pessoas incrédulas que não acreditam no mover de Deus, vai para casa. Para que o coração dos seus irmãos não se derreta. Isso é sério, irmãos. Tenha cuidado com a incredulidade alheia. Tem gente que nunca as coisas funcionam. Elas nunca conseguem enxergar as possibilidades de Deus. Elas sempre enxergam as impossibilidades humanas. Mulher, tenho sede. Me dê água. Ah, mas como? Se o poço é fundo e você não tem um balde para tirar? Se vira. Você não é quadrado. Corre atrás. Pega uma latinha de óleo. Não tem balde? Pega uma latinha de óleo. Oh, mas não tem abridor, pastor. Pega a faca, vai furando ao redor assim. Ah, mas e daí como é que... Pula no poço então! Mas para de colocar impedimento nas coisas de Deus. Porque se é de Deus, meu irmão, Ele faz a água subir, sei lá, alguma coisa acontece se é de Deus. Alguém aqui que está comigo pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. O bonito dessa história aqui é que Tomé não é um náufrago da fé. Eu louvo a Deus por isso. Eu queria encerrar essa Páscoa dizendo para você o seguinte: Tomé não é um náufrago da fé. Ele num determinado momento não creu, foi incrédulo, contaminou o coração dos seus irmãos. Mas Jesus não desistiu dele. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não desiste de você que veio aqui nessa noite, que não estava de manhã, porque Jesus apareceu aqui, e agora você diz, não creio, e aí a gente diz assim, não, mas o nosso coração não vai se derreter como o seu não. É você que vai vir para o nosso lado aqui, ó. Não sejas incrédulo, mas crente. Sabe o que faz Tomé redescobrir a fé, meu irmão? A Bíblia diz que ele faz uma profissão de fé maravilhosa agora, ó, Senhor meu e Deus meu. Sabe o que faz a gente redescobrir a fé? Não é uma pregação. Embora a fé venha pela pregação, mas não é apenas uma pregação. Sabe o que faz a gente redescobrir a fé? Não é você ir procurar responder às tuas dúvidas usando as lâminas de um laboratório para ver se você consegue dissecar Deus. Deus não pode ser dissecado, Deus não pode ser estudado dessa forma. Aliás, Deus não pode ser estudado, Deus não pode ser entendido. Sabe o que faz a gente redescobrir a fé? Um encontro com Jesus. Jesus vir de novo, porque Ele não desiste da igreja das portas trancadas. Ele vem de novo, se manifesta de novo, diz de novo, paz seja convosco. Olha para Tomé, especialmente para o incrédulo Tomé, e diz assim, vai lá Tomé, bota a mão então. Bota a mão aqui Tomé, coloca as mãos. Tomé,
Presta atenção, Tomézão. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé cai aos pés de Jesus e diz: Senhor meu, Deus meu, és tu mesmo. Tu estás vivo pelos séculos dos séculos. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. É o mesmo que eu andei durante 3 anos. Ele está vivo. E o coração de Tomé se encheu de fé novamente. Se encheu de fé novamente. E aí, Jesus olha para todos e diz assim: porque vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Os apóstolos, os 12, são extraordinários. Outro dia eu falei de Moisés. Que o Moisés, um dia talvez nos procure na eternidade para dizer assim: mas como é que é esse negócio? Eu ouvi Deus falar através da sarça, mas como é que é esse negócio de ouvir Deus falar dentro de você? E talvez os 12 te procurem lá na eternidade e digam assim: bom, nós vimos ele e cremos, mas como é que é esse negócio de ser mais bem-aventurado do que nós? Porque vocês não viram, mas creram. Primeira Pedro capítulo 1, verso 8. 1 Pedro capítulo 1, verso 8. Guarde isso no seu coração. A quem não tenhais visto, mas amai. Você não viu Jesus, mas tem amado Jesus. O qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Jesus você não vê agora, mas você crê. E aí uma alegria indizível, cheia de glória, enche seu coração e você ama Jesus. Que coisa maravilhosa. O Pedro amou Jesus porque andou com ele, não tinha como não amar aquela personalidade incrível. Meu irmão, mas a gente não vê Jesus, mas a gente percebe ele e não tem como a gente não amá-lo e dizer: meu coração é teu, meu coração é teu, Senhor. Enche o seu coração de fé nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus. Deus está preparando coisas melhores para nós. Enche o seu coração de fé nessa Páscoa, ressurreição do Senhor. Ele está vivo, Ele está vivo. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos. Ergue as suas mãos para o céu para adorar o Deus meu, o Senhor meu. Redescobre a sua fé, meu irmão, nesse encontro com Jesus e diga: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Eu estou vendo, é o mesmo, é Ele mesmo, Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Oh Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor tem gerado no nosso coração fé, o Senhor tem gerado no nosso coração esperança. Pai, eu peço ao Senhor que abençoe a minha vida e abençoe a vida dessa comunidade, dessa igreja, Pai, para que nós experimentemos uma vida de fé, uma vida, Senhor, incendiada pelo fogo do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão, o consolo, a unção, os dons e o fruto do Espírito sejam e permaneçam sobre a sua vida, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão, antes de você sair, e vamos dar paz ao Senhor Jesus Cristo, amém.